Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, em mais uma manhã do Agir de Deus com as nossas pérolas de sabedoria. Daqui a pouquinho vem a palavra, depois eu oro com vocês e no final eu quero fazer um convite para você, tá bom? Então vem com a gente e muito obrigado por você já estar logo pela manhã em sintonia com a bênção no seu lar ou no seu ambiente de trabalho ou dentro do seu carro. O importante é que você está ligado ou conectado com o Agir de Deus. Então seja bem-vindo a essa família Agindo Deus através do rádio e também das plataformas digitais. Muito bem. Gente, eu venho falando essa semana sobre a importância de você ter fé. Falei também sobre alguns tipos de terreno baseado numa parábola sobre o semeador e sobre a semente. E hoje eu quero dizer o seguinte, que quanto às leis espirituais, acontece a mesma coisa com relação a semear e colher. Ou seja, tudo o que você plantar, você vai colher. E esse assunto sobre sementes, ele é tão importante que a Bíblia tem muitos textos que falam sobre isso. Porque tudo o que fazemos na vida está debaixo de leis. Existem as leis da física, as leis dos homens, mas também tem as leis espirituais. E eu digo uma coisa que, independente da sua crença, você vive e você está sujeito a elas, ou seja, a essas leis, como por exemplo, a lei da gravidade. Se você chegar no alto de um prédio e disser, eu não creio na lei da gravidade, não acredito nela, para mim isso não funciona. Ou seja, independentemente da sua opinião, se você pular do prédio, com certeza vai cair. Então, isso existe, claro. Mesma coisa, a lei existe e ela está lá. Acreditando você ou não, ela existe. Repetindo, assim é também com relação às leis espirituais. Mateus capítulo 13, verso 3 diz: Eis que o semeador saiu a semear. Então veja bem, ninguém sai para semear se não estiver esperando colher alguma coisa. Eu acredito que você também quer resultados na vida, é ou não é? Seja nas questões da sua vida espiritual, seu trabalho, seus projetos de vida, seus projetos de negócios, família e assim por diante, não é verdade? Você quer semear algo e você espera colher. Por outro lado, você não irá colher algo se não estiver disposto a plantar. É quase que o óbvio isso, né? O óbvio, né? Agora, preste atenção. Você precisa saber o que está fazendo da sua vida. Porque quando um semeador sai a semear, ele sabe que não verá nada a curto prazo. Preste atenção nisso, gente. Mas que no seu tempo ou no tempo certo, o sustento de sua família estará vindo. Eu posso dizer o quê? Que eu e você, a gente precisa aprender a ter uma visão de futuro. Você cuida do presente, você vive o presente, que já diz, né, que é um presente, é uma dádiva de Deus, então viva, mas temos também que ter essa visão de futuro. Até porque a nossa fé, ela encontra forças quando pensamos no futuro. Mas o medo sempre encontrará também força no passado. Então, não podemos viver em função do que já passou em nossas vidas. E quando eu falo sobre plantar, colher, vem aqui à mente justamente a questão da agricultura, não é? E quem me acompanha aqui há um bom tempo, talvez já vai perceber, o pastor já falou isso aí, né? Se você tem conseguido nos ouvir e está aprendendo com a gente, então algumas histórias você já percebe que o pastor parece que está repetindo, mas não tem como não repetir, né?
Como eu cresci até os primeiros 7 anos na roça, no sítio, na fazenda, na agricultura, né? Eu via os meus avós trabalhando. E depois tive outro período também que eu fiquei próximo, numa cidade do interior do Paraná, e meus avós também tocavam o sítio. Então a gente morava na cidade, mas era como, igual fala hoje, uma chácara, né? Próximo da cidade, né? E então eu presenciei muito. Meu avô cultivou café, soja, milho, né? E outros tipos de coisa, né? Então na agricultura, de vez em quando, por exemplo, uma geada, quando vem uma geada, né? A geada acaba com as lavouras, mas você não vê os agricultores pensando em desistir. Eu, na idade que eu tô, me considero jovem, mas já passei dos 50, mas a juventude tem a ver com a mentalidade também, né? Temos que saber viver. Mas eu lembro da grande geada que teve, né? Em 1975, né? Justamente eu morava no interior do Paraná, uma cidade pequena, e quando deu essa geada, a garotada ficou toda espantada. Nós morávamos perto da caixa d'água, e daí a água ficou até lindo, ficou até bonito ali, a caixa d'água da cidade. Aquelas águas, elas ficaram geladas, ficou lindo. Se fosse hoje, né, com a modernidade, foto, celular, né? Antigamente não tinha tanta foto assim. Bom, por que eu estou dizendo isso? Então, eu vi essa geada. Eu lembro da perda do café. O meu avô, a minha família sempre foi envolvida com a agricultura. Então, você pode perguntar para os agricultores, né? Ou gente que já foi da agricultura e hoje já está aí na sua vida assim, mais adulta, mais assim, vamos dizer, aposentado talvez. Você não vê quando vem uma geada que extermina ali as lavouras, você não vai ver um agricultor pensando em desistir. Ele não vai desistir porque a geada veio e dizimou aquilo que ele plantou, não é verdade? Pelo contrário, eles se preparam ainda mais porque precisam recuperar o prejuízo, não é? Então, o que eu tenho que aprender? O que você tem que aprender também? Que na nossa vida com Deus acontece a mesma coisa. Pessoas começam, né, a servir a Jesus pensando apenas talvez numa cura, em um milagre, quando na verdade o motivo é de ter um relacionamento com Deus, e é por causa do futuro que Ele nos promete. Então tem gente que ela quer Deus para apenas resolver os problemas. Não, nós queremos Deus acima de tudo para a nossa salvação, para o presente e também para o futuro. Então, meu amado e minha amada, andar com Jesus é uma jornada, não um encontro, é uma jornada. Por isso que eu falo aqui, a jornada da fé, que é a nossa jornada da fé. Não é apenas um encontro, é uma jornada, é uma caminhada. Então, um semeador sabe que não é de somente o encontro com a terra que seu futuro estará garantido, mas das frequentes visitas e cuidados ali da terra e daquilo que ele está plantando ou vai plantar. Então nós temos que entender isso. Em Gênesis 37, verso 5, diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Interessante aqui que José foi um homem que aprendeu a não pensar nas dores do passado, mas olhar para o futuro, mesmo que o presente não fosse tão empolgante, né? Ele é um exemplo de um homem de princípios. Você que está me ouvindo, você se considera uma pessoa de princípios? Seu caráter o levou a andar em justiça, apesar das circunstâncias que não o favoreciam, porém, não aprendeu a ser um homem de princípios da noite para o dia. Ele teve de enfrentar muitas dificuldades, muitos desafios, que foram verdadeiros testes para o seu caráter. Estamos falando de José, né? Então José foi um homem a quem Deus amou e a quem Deus deu 2 visões. Ele teve 2 visões. Então nós temos aprendido que nossos sonhos, eles também podem ser considerados pistas, né, que Deus nos dá sobre o nosso propósito aqui na Terra. E a excelência, Deus quer que a gente venha alcançar a excelência. E essa excelência ela é adquirida nesta caminhada, nessa estrada que tem um nome: obediência. O José teve 2 sonhos. Ele sabia
o que seria. Ele sabia, mesmo que não tivesse enxergado nada ao seu redor naquela época. Mas qual foi o problema de José? Qual foi nesse caso? Ele contou seus sonhos a seus irmãos. Ele contou. Quando ele contou, a coisa começou a complicar. Está escrito aqui, ó. José teve sonho, relatou aos seus irmãos, por isso os seus irmãos começaram a odiar ainda mais. Ainda mais, que ele já odiava ele, né? Depois dele contar os sonhos, e no sonho ele era ele que ia estar em destaque, né? Aí você já viu, né? E família, né? Você vê. Então tem hora, minha gente, preste atenção, para a gente orar já já. Tem hora que vale a pena a gente ficar calado, quietinho, sabe? E permitir que as promessas se cumpram da maneira e no tempo de Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Ele é Deus. Deus também não precisa da minha ajuda. Ele é Deus, entendeu? O que ele precisa é que eu e você creiamos e saiamos para semear, olhando para o futuro prometido. Desde pequeno, o personagem aqui, o José, ele sabia um dia que ele tornaria uma posição de destaque na vida, de governo na vida. No entanto, para que isso se cumprisse, ele enfrentou muito sofrimento, quando seus irmãos, então, movidos por ciúme, inveja, fizeram o quê? Vender o próprio irmão como escravo. Olha que situação. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, mesmo que seja alvo de ciúme, de inveja, se esse alguém é uma pessoa que acredita nesse sonho e continua semeando em sua vida e olhando para o seu futuro prometido, Deus sempre cumprirá o que lhe havia dito. Olha que lindo esse texto aqui, gente, preste atenção. Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Entendeu? Que lindo isso aqui, né? Tem um detalhe aqui, um porém aqui, gente. Quando você sai para semear, sua semente terá que passar por alguns testes. Ninguém vai conseguir chegar numa vida de excelência na vida, né? Sem passar por algumas dessas provas, dessas batalhas. Mas, se você perseverar, fazendo a coisa certa, agindo corretamente, sabendo ouvir a direção de Deus, ouvir a voz de Deus, Deus vai honrar você. Deus honrará você. Eu quero colocar aqui algumas coisas que aconteceram na vida de José. Ele foi testado quanto à sua esperança. Então não perca a esperança se você está sendo testado para receber algo mais lá na frente. José também foi testado quanto à traição. Ele foi traído, mas ele foi fiel a Deus e Deus o honrou. José foi testado quanto ao seu caráter também. E também foi testado até pelo teste de uma situação difícil que ele ali passou. Porém, em todas elas, ele conseguiu vencer. Ele conseguiu superar. Assim não será diferente comigo e com você que está me ouvindo agora. Mantenha a sua firmeza em Deus, a sua fé em Jesus. Leia a palavra de Deus, creia nas promessas do Senhor, faça o teu melhor. Busque ser uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um marido melhor. Faça, aproveite esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar e te agradecer por essas pérolas de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.